Vamos lá, moçada, questão de número 17 agora, né? Vamos aqui para a lousa. Questão de número 17 diz o seguinte. A função f de x igual a x mais b com a maior que zero é positiva se x menor que menos b sobre a. Negativa se x maior que menos b sobre a. Decrescente, positiva se x maior que menos b sobre a. E nula para x igual a menos a. Rivelino, que confusão é essa, macho velho? Como é que eu vou resolver essa questão? Calma, moçada. Vamos analisar com calma. Primeira parte. A função f de x é igual a x mais b. F de x igual a x mais b. Se a função é f de x igual a x mais b, não tenha dúvida. Essa função é de que grau? É uma função do primeiro grau. Ora, se ela é uma função do primeiro grau, quando você fizer o gráfico dela, não tenha nem pestaneje. O gráfico vai dar uma reta. Beleza, Rivelino. Forma geral de uma função do primeiro grau. F de x igual a x mais b. O gráfico é uma reta. Só que, vamos ter cuidado na hora de traçar essa reta. Por quê? Observe que ele diz que o a é maior do que zero. O a é o coeficiente angular da função. Rivelino, o que é que significa dizer que o coeficiente angular é maior que zero? Ora, o meu a, ele indica na função se a função é crescente ou decrescente. O meu b, Rivelino, vê se eu lembro. O seu b, ele diz se a função é linear ou afim. Se o b for zero, função linear. Ou seja, o gráfico passa pela origem. Se o b for diferente de zero, função afim. O gráfico não passa pela origem. O a diz se ela é crescente ou decrescente. Como ele está dizendo na questão que o a é positivo, o a é maior que zero, então a minha função é uma função crescente. Rivelino, o que quer dizer uma função ser crescente? Quer dizer que à medida que eu vou aumentando os valores de x, os valores de y também vão aumentando, tá certo? À medida que eu aumento os valores de x, ó, os valores de y também aumentam. Rivelino, do outro lado funciona assim? Funciona, ó. Vou aumentar o valor de x. Esse valor é maior do que esse. Aumentei. Mas o valor de y aumentou? Aumentou, porque os números negativos, ó, quanto mais próximos do zero, maior eles são. Ah, Rivelino, é mesmo, ó. Quanto menores eles vão ficando, quanto mais próximo do zero eles vão ficando, maiores eles ficam. Beleza. Então, como a função é uma função crescente, então você vai ter que desenhar o gráfico dela assim. Se a função fosse decrescente, aí essa reta seria uma reta inclinada dessa maneira. Tá certo? Rivelino, esse pontinho aqui, ó, bem aqui assim, bem, esse valor é o valor em que a reta toca o eixo do x. É a raiz. E quanto é que ele vale? Bem, a gente já viu que ele vale, né, ó, x igual a menos b sobre a. Beleza, Rivelino, é a raiz da minha função, x igual a menos b sobre a. Então, com essas informações, vamos olhar os itens e ver qual é o item correto. Item A. A função f de x igual a x mais b com a maior que zero é positiva se o x for menor que menos b sobre a. Ela é positiva se o x for menor que menos b sobre a. Então, para x, para os valores de x menores do que menos b sobre a, ó, a minha função está aqui para baixo. Ó. Ela é negativa e não positiva. Então, ela é positiva se x menor que menos b sobre a. Não, né? Está errado por causa da palavra positiva. Ela é negativa para x menor que menos b sobre a. Logo, esse item é falso. Ela é negativa se x maior que menos b sobre a. Ora, se o x for maior que menos b sobre a, os valores de y estão para cima. Logo, esses valores são valores positivos. Então, ela é positiva para x maior que menos b sobre a. E não negativa. Então, ela é falsa por causa dessa palavrinha aqui,
negativa. A minha função é decrescente? Não, né? Ó, falso, ela não é decrescente. Para ela ser decrescente, o A teria que ser menor do que 0. Rivelino, ou é AD ou AE? Com certeza, né? Então vamos lá, são as duas que faltam. Então ela é positiva, a minha função é positiva, se x maior que menos b sobre A, para os valores de x maiores do que menos b sobre A, a minha função é positiva. Para x maior que menos b sobre A minha função é positiva. Os valores de y são todos positivos. Ó. Só vir para cá e dobrar. Esse y é positivo. Esse também. Esse também. Esse também. São valores positivos. Então, verdadeiro, né? Ó. A minha função é positiva para x maior que menos b sobre A. E ela é nula para x igual a menos A? Não, né? Ó. Ela é nula, a minha função é nula quando x for igual a menos b sobre A, que é a raiz. O valor que anula a função é a raiz, menos b sobre A. Então, isso aqui também é falso. Então, o item verdadeiro, o item D. Beleza, Rivelino? Vamos para 18. 18 diz assim: assinale a alternativa correspondente aos valores de x, para os quais a função f de x igual a 2x sobre 3 menos 1/4 é sempre negativa. Para que valores de x a minha função f de x igual a 2x sobre 3 menos 1/4, menos 1/4, é sempre negativa? Vamos lá. Vamos escrever aqui a função. F de x é igual, deixa eu ver aqui, 2x sobre 3 menos 1/4. 2x sobre 3 menos 1/4. Para quais valores de x essa minha função ela é positiva? Rivelino, o que é que ele quer nessa questão? Bem, ele quer que você estude os sinais dessa função. O que ele quer na realidade é o estudo dos sinais. Vamos lembrar como é que eu estudo os sinais de uma função? Você vem aqui, ó, marca a raiz da função, e a gente sabe com a função do primeiro grau, a raiz é menos b sobre A. Aí você vai analisar se essa função é positiva depois da raiz e negativa antes dela, ou ao contrário, né? Você marca a raiz menos b sobre A e vai observar se a função é positiva antes da raiz e negativa depois da raiz. Então, o primeiro passo é descobrir a raiz da função. O que é a raiz da função? São os valores que anulam o f de x, que tornam f de x igual a 0. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar 2x sobre 3, menos 1/4, e igualar a 0. Agora, você vai descobrir o valor de x. Então, 2x sobre 3, igual menos 1/4, passa para o outro lado, mais 1/4. Multiplica em cruz, né? Ó. Multiplicando em cruz, 2x vezes 4 dá 8x. 3 vezes 1 dá 3, tá certo? Daqui eu concluo que o meu x vale 3/8. Joia, Rivelino. Quer dizer que a raiz da minha função é 3/8? Beleza, né? Ó. Vou passar aqui o eixo do x. Vou marcar aqui, ó, 3/8. E agora, Rivelino? Agora, como é que eu sei onde é que a minha função é positiva, negativa ou nula? Ele pede no problema para quais valores de x, né, para os quais a função é sempre negativa. Então, eu vou estudar logo o sinal dela todo, tá certo? Onde é que ela é positiva, negativa e nula. Vamos lá. Rivelino, como é que eu faço? Bem, tem várias maneiras de você fazer. Uma delas, vou fazer pelo menos duas aqui para você entender. Uma delas, você pode desenhar esse gráfico da função, tá certo? Observe que esse gráfico aqui, ó, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Então, esse gráfico são para funções crescentes.
Esse gráfico aqui, ó, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Então, são para funções decrescentes. Então, tá aqui, ó. Essa minha função aqui, quem é o a dela? O a é 2/3. Se o a é 2/3, o a é um valor positivo. Logo, a minha função é crescente. Se ela é crescente, é porque o gráfico dela é desse tipo. Se o gráfico dela é desse tipo, ela é positiva à direita da raiz, ó, tá subindo, né, ó. E ela é negativa à esquerda da raiz. Então, para quais valores de x a minha função é positiva? Para todo x pertencente aos reais, tal que x seja maior do que 3/8. Para quais valores de x a minha função é negativa? Para todos os valores de x menores que menos 3/8. Desculpe. Para todos os valores de x menores que 3/8. E onde é que a minha função é nula? Para x igual a 3/8. Então, isso aí é uma saída. Rivelino, outra maneira de dar o sinal dessa função? A outra maneira seria assim, ó. Marca aqui o 3/8, que é a minha raiz. Aí você vai fazer o seguinte, escolhe um valor depois de 3/8 ou um valor antes de 3/8 e substitui lá na minha função. Como assim, velho? Vamos lá. Vamos pensar num número que seja menor que 3/8. Ora, 3/8 vai dar 0, alguma coisa. É um número maior que 1. Desculpe, é um número maior que 0 e menor que 1. Então, 3/8 é um número positivo, maior que 0. Se eu quero escolher um número antes de 3/8, eu vou escolher o 0, que é mais fácil. O 0 é um número que está antes de 3/8. Aí eu vou lá na minha função, troco o x por 0, já que o 0 está antes de 3/8. Se o x for 0, o que é que vai acontecer? 2 vezes 0 dá 0. 0 dividido por 3 dá 0. Então, o que é que sobra? Menos 1/4. Então, antes dos 3/8, a minha função ela é negativa. Por quê? Porque você pegou um valor menor que 3/8, que foi o 0, jogou na função, 2 vezes 0, 0 dividido por 3 dá 0, 0 menos 1/4 dá menos 1/4. O resultado que você achou foi um f de x negativo. Então, qualquer valor de x menor que 3/8 faz com que o f de x seja negativo. Então, se do lado esquerdo é negativo, do lado direito, os valores do f de x vão ser positivos. Cuidado, moçada. Esse sinalzinho aqui não é o sinal do x, é o sinal do f de x, é o sinal do y. Para valores de x menores que 3/8, meu f de x é negativo. Para valores de x maiores que 3/8, o meu f de x é positivo. Então, seria outra maneira de você fazer. Então, encontra a raiz, escolhe um valor à direita ou à esquerda de 3/8. Se a direita der positivo, a esquerda é negativa. Se a esquerda der negativo, a direita é positiva. Rivelino, tem outra maneira de fazer? Tem, né? Como é que seria? Bem, a outra maneira seria assim, ó. Você passa aqui o tracinho, marca a raiz, 3/8, e usa a velha cama. Vixe, Rivelino, usar a cama? Que história é essa, macho velho? Vamos lá, com calma. Cama, o que é a cama? Contrário de A, mesmo de A. Contrário do sinal de A. O A aqui é positivo, 2/3. Então, qual é o sinal contrário de A? Negativo. Antes da raiz, contrário de A. Depois da raiz, o mesmo sinal de A. Como A é positivo, então é positivo. Joia, Rivelino. E agora? Agora vamos finalmente ver o que é que ele quer. Ele quer para quais valores de x a minha função é sempre negativa. Ora, sempre negativa é para qualquer x pertencente aos reais, tal que o x seja menor que 3/8. Então, para ela ser negativa, x tem que ser menor que 3/8. Onde é que tem isso? Item C, ó. Qualquer valor de x, tal que ele seja menor do que 3/8. Onde é que você está vendo isso, Rivelino? Bem aqui assim, ó.
qualquer valor de x menor que a raiz, o meu y vai ser negativo. Moçada, com isso a gente termina essa questão. Faltam poucas questões, só faltam mais duas. Então daqui a pouco a gente termina. Valeu, um forte abraço, daqui a pouco a gente volta.